Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula, oitavo ano do Colégio de Curso Universo. O tema que vamos abordar na nossa videoaula de hoje vai ser sistema esquelético, tá, gente? É o que também é conhecido como sistema locomotor. Ele está ligado, direcionado a todos os movimentos do nosso corpo. A gente chama de sistema locomotor porque a gente vai ter três sistemas interligados aí, que vai ser o sistema esquelético, o sistema articular e o sistema muscular. Esses três sistemas juntos, ele trabalha toda a movimentação do nosso corpo. É por isso que ele é conhecido como sistema locomotor. Ele vai abranger todos os três sistemas. Mas aqui nas nossas aulas, nós vamos estudar cada sistema de forma separada. Na aula de hoje, nós vamos estudar o sistema esquelético e o sistema articular, que são as articulações do nosso corpo. Qual vai ser a função dessas articulações e qual a importância desse sistema articular para o nosso corpo. Em relação ao sistema esquelético, nós vamos aprender a funcionalidade desse sistema e saber a importância desse sistema para o corpo humano. Sabendo que, de uma forma geral, o sistema esquelético, ele além de estar ligado aos movimentos do corpo, ele também vai proteger algumas estruturas do nosso corpo. E a gente vai aprender de uma forma bem geral e detalhada todas essas informações que são bastante importantes para o nosso conhecimento. A gente também vai aprender a forma anatômica desse sistema esquelético. Então, vamos lá comigo. Vou compartilhar uma telinha aqui com vocês e vamos dar início à nossa videoaula. Vamos lá. Deixa eu botar aqui no modo tela cheia. Então, gente, pronto. Como eu falei para vocês lá no nosso início, que o sistema que vamos estudar vai ser o sistema esquelético. Então, vou falar novamente aqui para deixar bem gravadinho para vocês que nós vamos estudar esse sistema locomotor de uma forma separada, tá, gente? Vai ser o sistema esquelético, sistema articular, para depois ser o sistema muscular. Aí esses três é que vai formar o sistema locomotor. A gente chama de sistema locomotor porque eles vão estar ligados aos movimentos do nosso corpo, tá bom? Então vamos lá para o nosso sistema esquelético. Ó, o sistema esquelético, vamos lá para o nosso conceito. Ele vai ser composto de ossos e cartilagem. É as estruturas que formam o sistema esquelético. Os ossos, eles são órgãos esbranquiçados, bastante duros, que eles estão unindo-se uns aos outros por intermédios das junturas, ou que a gente chama de articulações, que também vão constituir o esqueleto. É uma forma especializada de tecido conjuntivo. Então, vamos recapitular um pouquinho lá quando a gente estudou tecidos do corpo humano. A gente viu que existem principais tecidos do corpo humano: tecido muscular, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso. A gente estudou todos esses principais tecidos e a gente viu que o tecido conjuntivo, ele tem uma subclassificação bem maior do que os outros tecidos que a gente viu. E quando a gente fala de sistema esquelético, o esqueleto é uma forma especializada desse tecido conjuntivo, onde a principal característica vai ser a mineralização, ou seja, o cálcio que a gente encontra nos nossos ossos, ou seja, que está na matriz óssea, tá? Eles vão apresentar fibras colágenas, tá bom? Que é muito importante para a questão da movimentação, da flexibilidade dos ossos. Então, gente, só recapitulando, revisando, o tecido que forma esse esqueleto vai ser o tecido conjuntivo, tá? Então, é um tipo de tecido conjuntivo. Então, vamos lá para as funções que desempenham esse sistema, muito importante no nosso corpo. Levando em consideração que todos os sistemas, eles são importantes. Todos os sistemas, da sua forma particular, eles vão desempenhar funções importantíssimas. E lembra que eu falei para vocês, esses sistemas, eles vão trabalhar recebendo a ordem de um único som, que é o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele comanda todos os outros sistemas do nosso corpo. Então, todos, sem exceção de nenhum, todos os sistemas do nosso corpo, eles são extremamente importantes. Se um sistema desse parar de funcionar, o corpo da gente ele vai parar, literalmente, de funcionar. Então, como a gente já estudou o sistema respiratório, a gente já estudou o sistema digestório, a gente já estudou o sistema excretor, sistema imunológico, sistema linfático, todos esses a gente já estudou em aulas anteriores. E hoje nós estamos estudando sistema
esquelético, tá bom, gente? Então, as funções do esqueleto, ou seja, desse sistema, vai ser sustentar o organismo, protege estruturas vitais, vai ser uma base mecânica para os movimentos do corpo, armazena sais importantíssimos e o processo hematopoético, tá bom, gente? Então, esse processo hematopoético é a produção de células que acontece na nossa medula óssea e está ligado diretamente ao sistema esquelético. Armazenamento de sais, ó, o cálcio, o fósforo, o potássio, que está na constituição dos nossos ossos. E, como eu falei para vocês, é um sistema ligado à movimentação, então, basicamente, de forma bem direta, ele vai ser a base, o sistema esquelético do movimento do nosso corpo. E a proteção de estruturas vitais, ou seja, alguns ossos do nosso corpo eles vão servir de proteção a alguns órgãos, tá bom, gente? Por exemplo, o crânio, ele vai proteger o quê? O cérebro. As costelas ou a caixa torácica, que a gente chama, ele protege o pulmão, ou seja, ele assim está desempenhando função aí de proteção. E além disso, ele vai sustentar todo o nosso corpo, ele dá aquela sustentação, tá? Ao nosso corpo. Todas essas funções do sistema esquelético, do nosso esqueleto. Vamos lá. Aqui vai ser o número de ossos que o nosso corpo apresenta. Esse quadro aqui ele é bastante importante, lembrando em consideração que o típico esqueleto humano adulto, tá, gente? Ele vai consistir em 206 ossos. A gente não fala ou não mede ou não numera ainda criança porque o corpo ele está se desenvolvendo, passando por transformações. Então, essa quantidade ela vai ser alterada. Então, a gente leva em consideração na contagem dos ossos do corpo humano, o esqueleto humano adulto, tá, gente? Nossa, 206 ossos, professores. É muito osso para a gente decorar. Não é muito simples. A gente sabe que tem ossos, olha, que ele entra na contagem, mas ele vai estar tanto do lado direito como do lado esquerdo. Então, é bem mais simples da gente aí memorizar essa questão através da localização desses ossos. Tá bom, gente? Então, a gente dividiu nesse quadro, muito importante, parte por parte. Então, dessa forma, fica melhor para a gente visualizar um montante de ossos que a gente vê aí, que são 206. Então, esses ossos eles vão se localizar ó, da cabeça até a ponta do dedo do nosso pé. Então, tudo é osso, tudo a gente vai contar. É por isso que a gente vê um número bastante grande aí, significativo de 206 ossos. Na cabeça, ó, a gente vai apresentar 22 ossos. Ah, é claro. Na cabeça, a gente pensa de uma forma geral. A gente lembra do crânio e lembra da face, tá bom? Então, os ossos da face e os ossos do crânio, eles são os ossos que estão localizados na cabeça. Então, são 22 ossos nessa região. No pescoço, a gente vai ter um ocioide, que é o osso do pescoço, é um só, nessa região, e as 7 vértebras cervicais. Bom, gente, essas 7 vértebras cervicais, há literatura em que a gente vai encontrar a localização dela no pescoço. Em outras, a gente vai encontrar a localização dela na coluna vertebral, onde a gente vai ter, aí no caso, na coluna vertebral, as vértebras cervicais, as lombares, tá bom, gente? E os ossos cóccix e sacro. É o que a gente vai aí localizar na coluna vertebral. Então, mas aí nesse caso é só para vocês terem uma noção de que essas 7 vértebras cervicais é porque elas vão estar aqui, ó, na região superior, bem próximo realmente ao pescoço, é por isso que algumas literaturas vai colocar a contagem desses ossos na região do pescoço. Considerar isso aqui pescoço, mas essas vértebras, elas estão localizadas na nossa coluna vertebral. E o tórax, ó, eles vão apresentar 37 ossos, as 24 costelas. Lembra que eu falei para vocês que alguns ossos eles vão estar em pares no nosso corpo. São 24 costelas, porque são em pares, gente. São 12 no lado esquerdo e 12 no lado direito. Até para nomear é muito fácil esses nomes. As 24, elas vão levar
vai ser contada da C1 até a C12. Vão representar as costelas. Vai levar o nome inicial daquele osso. Então, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12. Isso são a nomenclatura dos ossos da nossa costela. Levando em consideração que no total dá 24, porque eu vou ter 12 no lado direito e 12 no lado esquerdo. E aqui no tórax, ó, a gente vê aí as 12 vértebras, que são as vértebras torácicas, que, como eu falei para vocês, em algumas literaturas a gente vai encontrar as vértebras cervicais, torácicas e lombares na coluna vertebral. Pode estar dividida dessa forma, não é que está errado, tá, gente? Porque o tórax e o abdômen, quando eu olho, ele vai estar justamente nessa linha da coluna vertebral. E o pescoço também, ela vai estar nessa linha da nossa coluna, tá? E aí, no tórax, a gente ainda vê o osso externo. Esse osso externo tem uma imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Bastante interessante. A gente vai conseguir visualizar todos esses ossos. Nem se preocupem enquanto é isso. O osso externo aqui é o osso que ele vai servir de base para essas colunas, elas formarem o que a gente chama de caixa torácica, tá? Então, a gente vai ver. E lá no abdômen, eu vou ver aqui na minha classificação 7 ossos, que vão ser 5 vértebras lombares, um osso sacro e um osso cóccix. Esse osso sacro e o cóccix, ele já vai estar aqui, na localização bem abaixo aqui, no finzinho da nossa coluna vertebral. Bem no fim mesmo. Então, vamos lá. E aqui eu vou ter os membros, o membro superior e o membro inferior. No membro inferior, o membro inferior, gente, da parte da cintura superior para cima, tá? Então, eu vou ter a cintura escapular, que é a cintura, a nossa cintura mesmo. Eu vou encontrar lá 2 ossos. O braço, tá, gente? Eu vou encontrar um osso. E o antebraço, que eu vou encontrar 2 ossos. E na nossa mão, 27 ossos. Que também, dentro dessa classificação, dessa contagem de 27 ossos, eu vou ter as falanges dos nossos dedos, que são essas falangezinhas aqui. A gente olha assim, a gente consegue ver essas divisõezinhas aqui, ó, no nosso dedo. Essas divisõezinhas, ó, no nosso dedo, quando eu faço assim, eu consigo ver essas linhazinhas. Essas linhas são as divisões das falanges. Então, ó, aquilo que estiver próximo da base da minha mão, eu vou chamar de falange proximal. Aquilo que estiver no meio intermediário, eu chamo de falange medial. E aquilo que eu tiver na ponta, na extremidade do meu dedo, eu chamo de falange distal. Distal de distante, tá bom, gente? Então, falange distal, falange medial e falange proximal. Próximo à base da minha mão. Então, ó, cada falange dessa vai contar como se fosse um osso. É por isso que são 27 ossos. Nossa, quantos ossos tem a mão? Não, não. É por conta da falange. A gente vai contar cada dedo, tá bom? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Só em 4 dedos aqui eu tenho cada dedo 3 falanges. Só aqui no dedão, que eu vou apresentar apenas 2 falanges, que eu vejo aqui apenas, ó, essa divisão central aqui, tá? Ou seja, eu vou ter a proximal e vou ter a distal, só no dedão. O restante vão apresentar as 3 falanges. E os membros inferiores, o membro inferior, 31 ossos. A cintura pélvica, tá, gente? A cintura pélvica. Ah, gente, desculpa aqui. Só fazendo uma correção aqui no membro superior. A cintura escapular é a escápula aqui em cima, próximo do ombro. Só essa correção. A cintura pélvica é que é na nossa cintura. Só para fazer essa correçãozinha aí, eu confundi aqui. E a coxa, um osso só. O joelho, apenas um. A perna, 2 ossos. E o pé, 26 ossos. Olha só a quantidade de ossos no pé também, gente. A mesma coisa. Também no pé eu vou ter aqui as falanges, tá? Então é por isso que vai contar cada falange um osso. É por isso que aí, no caso, a quantidade de osso no pé e na mão é maior. E o que a gente chama de ossículos do ouvido, que são 3.
bigorna, martelo e estribo. Esses 3 ossículos do ouvido são os menores ossos do corpo humano. São encontrados no nosso ouvido médio. Então, vamos lá. A divisão do esqueleto. Ai, gente, isso aqui é muito legal. Adoro esse assunto. Então, o esqueleto ele vai ser dividido em 2 partes principais. É o que a gente chama de esqueleto axial e esqueleto apendicular. A gente faz essa divisão para facilitar o nosso aprendizado, para facilitar o nosso conhecimento, levando em consideração que são muitos ossos para a gente aprender, para a gente memorizar. São muitos nomes, mas quando a gente faz essa divisão em partes principais, fica bem mais fácil aí a gente absorver esse conteúdo. Então, ó, o esqueleto axial ele vai ser formado pelos ossos da cabeça e os ossos do tronco, tá? Ou seja, ele vai se situar em torno do centro do nosso corpo e vai compreender, como eu falei para vocês, os ossos da cabeça e os ossos do nosso tronco, tá, gente? Então, aqui nessa imagem, eu consigo ver nitidamente a separação desse esqueleto axial, a cabeça e o tronco. Os ossos da cabeça, olha aqui, eu tenho os ossos da cabeça aqui, deixa eu colocar aqui. Lembra que eu falei para vocês que os ossos da cabeça vão compreender os ossos da face e os ossos do crânio, tá? Então, o crânio, ele vai formar uma caixa resistente, onde vai se encontrar alojado o encéfalo, a região aqui, tá, gente? E vai ser constituído por 8 ossos. Esses 8 ossos, uns eles vão ser pares e outros eles vão ser ímpares. Por exemplo, o osso frontal, que é esse osso aqui da nossa região da testa, ó, é um osso ímpar. Eu só tenho um aqui nessa região. Ó. Agora, o osso parietal, que é esse osso aqui, localizado na lateral do meu crânio, ele é par, porque eu vou ter no lado direito e no lado esquerdo. O osso occipital, ele só está nessa região aqui, tá, gente? Então, ele é ímpar. Agora, os temporais, ó, nessa região aqui, ó, mais ou menos, bastante próximo, aqui, ó, abaixo do osso parietal vai estar o temporal. E o esfenoide, esse aqui, ó. Na imagem, ele mostra aqui, tem uma imagem aqui que vai mostrar a localização de todos esses. E a face, que eu vou ter as órbitas, que é onde ficam os nossos olhos, ó. Aqui, tá vendo? O osso nasal, os malares e os maxilares, que vão ser inferior e superior. E a mandíbula. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui nessa imagem eu consigo ver nitidamente todos os ossos da cabeça. Ó, lembra que eu falei o osso parietal, o osso frontal é ímpar, parietal. Eu tenho aqui o occipital, como eu falei para vocês, nessa região aqui atrás. Eu vou ter aqui o temporal, tá vendo? Abaixo aí do parietal. E eu vou ter o esfenoide, aqui, ó, nessa região aqui, o esfenoide. Todos esses são ossos do crânio, tá bom? E os ossos da face? Olha, a face, a órbita, tá? Que é onde vai estar os olhos. O osso nasal, tá, gente? Ó, o malar, tá vendo? Aqui, ó. E o maxilar. O superior na parte de cima e o inferior na parte de baixo. Tá aí os ossos da cabeça. Então, ó, eu fiz de uma forma bastante separada. Aqui eu tenho os ossos da cabeça, então eu já vou, ó, de forma mais fácil, memorizar os ossos da cabeça, que vão ser 22, onde eu tenho aqui no crânio e tenho na face, tá? Lembra que eu falei para vocês, vai ser 22, porque eles vão estar alguns ossos em pares, somente no crânio, tá? O osso parietal vou ter do lado esquerdo e do lado direito. Então, a minha contagem vai ser 2 ossos. Um parietal no lado esquerdo e um parietal no lado direito, tá, gente? Então, na minha contagem vão ser 2 ossos e não um. Então, por isso que 22 ossos aí na cabeça. O osso temporal também é par. Então, eu vou contar 2 ossos temporais. O esfenoide também é par. Então, eu tenho 2 ossos esfenoides, lado direito e lado esquerdo. E o esqueleto do tronco, ele vai compreender as costelas, o osso externo e a coluna vertebral. Tá bom? Então, as costelas, elas vão ser 24 costelas. Elas vão ser 24, porque, como eu falei para vocês, elas são pares.
12 do lado direito e 12 do lado esquerdo. Esse osso externo aqui, esse osso dessa região da gente aqui, ó. Ele vai servir de base para ligar essas costelas. As costelas, elas vão formar a caixa torácica. E vai servir de proteção para alguns órgãos da gente. E a coluna vertebral, vem as colunas, as vértebras cervicais, vem as vértebras torácicas e vem as vértebras lombares, formando aí a nossa coluna vertebral. Então, aqui, ó, vamos lá. Aqui na nossa coluna vertebral, eu consigo ver nitidamente todas essas vértebras e todas as regiões aí. A região dorsal aí é a região torácica, tá, gente? Então, ó, a região cervical, que é essa aqui, a mais superior, que a gente tinha visto antes, ó. Elas vão ser formadas por 7 vértebras. Ao total, elas têm 33 vértebras a coluna. Eu tenho aqui 7 vértebras na região cervical, eu tenho 12 vértebras na região dorsal, tá? E eu tenho 5 vértebras na região lombar, já abaixo. Então, como é que eu vou fazer para dar nome a esses ossos? Eu vi que os da cabeça tem um nome específico para ele. Então, nesse caso aqui, o nome das vértebras vai levar a inicial da região e um número 1 de acordo com a localização dela. Vamos lá, por exemplo. Na região cervical, ó, eu tenho 7 vértebras. Então, vou ter C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 vértebras. Na região dorsal ou torácica, eu vou ter a T1 até a 12. E na região lombar, eu tenho 5 vértebras. Então, vai ser L1, L2, L3, L4, L5. Facinho. Tá vendo? Que não é tão difícil assim a gente dar nome aos nossos ossos. E a região sacro, que vai ser um só. Aí tá mostrando 5 vértebras soldadas, ou seja, fundidas. Nosso processo de desenvolvimento, essas vértebras, elas se fundem, formando um osso só. Tá, gente? Aí, um no osso cóccix. Tá? Esses ossos é bem aqui no fim da nossa coluna vertebral, bem lisinho no fim. Então, ó, se eu olhar, eu vou observar 5 regiões na nossa coluna vertebral. Aí eu vou ter os 2 ossos, o sacro e o cóccix, como eu falei para vocês, que são formados por ossos que se fundem, soldados. Tá bom? Então, vamos lá. E aqui a caixa torácica. Vamos lá para a nossa caixa torácica. Eu tenho aqui o osso externo, aqui. Eu tenho as costelas, que são 7, que eu vou considerar verdadeiras. As costelas falsas, que são 3. E as costelas flutuantes, que são 2. As costelas verdadeiras são aquelas costelas que elas são ligadas diretamente ao osso externo. Na minha imagem aqui, eu consigo ver essas vértebras, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas essas 7 fileiras primeiras, elas estão ligadas logo diretamente ao osso externo, que é esse osso central aqui. Todas essas 7 costelas estão ligadas diretamente, é o que eu chamo de costelas verdadeiras. Aquelas que estão ligadas indiretamente ao osso externo, elas são chamadas de falsas. Primeiro elas vão se ligar a outra costela para poder se ligar lá ao osso externo, é o que a gente chama de costelas falsas, porque estão ligadas indiretamente ao osso externo. E as costelas flutuantes, ó, é porque elas não estão ligadas nem de nenhuma forma ao osso externo. Bom, no caso aí das costelas flutuantes, há sempre um questionamento, de fato, se estão aí, elas vão servir para alguma coisa, né? Mesmo que, de alguma certa forma, elas não estejam ligadas diretamente ao osso externo, gente. Mas, lembra aquelas famosas cirurgias para deixar aquela cinturinha de Barbie? Ah, fulano fez uma cirurgia, tirou a costela, pronto. É justamente essas costelas que são tiradas aí, que é o que a gente chama de costelas flutuantes. Então, eles tiram essa costela para deixar o corpo bem violão. A cirurgia ela é feita para retirar essas 2 costelas aí flutuantes, que de certa forma, como não estão ligadas ao osso externo aí, para eles, ou para quem quer tirar, não está representando aí funcionalidade nenhuma.
E aqui agora o esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular ele vai incluir os membros superiores e os membros inferiores. Os ossos que fazem a ligação dos membros ao esqueleto axial. Desculpa, gente. Então, vai ser o esqueleto apendicular. Então, vamos lá aqui no esqueleto apendicular. Vamos compreender essas regiões dos membros superiores. Bom, gente, a clavícula aqui, o que é a omoplata, ó, tá vendo? A clavícula, tá bom? E a omoplata, que a gente chama também de escápula. Então, isso aqui vai formar a cintura escapular, essa região próxima do pescoço. É onde eu vou ter a clavícula, que é esse osso aqui, ó. Que quando a gente faz algum movimento, uma pessoa que é muito magra e mostra aqui, que a gente chama de saboneteira. Popularmente falando, né? Então, é a clavícula. E a omoplata, essa região aqui atrás. E todos esses ossos, eles vão formar a cintura escapular. Aí eu tenho o braço, tá? Que vai ser formado pelo húmero, esse braço aqui, ó. Esse aqui é o braço e aqui o antebraço. Aqui o antebraço. Esse antebraço, ele vai ser formado pelo osso rádio e pelo osso uno ou cúbito, tá? O osso rádio, eu sei a localização que ele vai estar aqui, ó, nessa extremidade, porque quando eu movimento meu polegar, tá vendo? Eu vou saber que ele está na região onde tem o movimento do meu polegar, tá vendo? Então, ó, como se eu estivesse ligando o rádio mesmo. Então, ó, aqui é o meu osso rádio. Localizado ao lado dele vai ser o que a gente chama de cúbito. E a mão, que eu falei para vocês que vão ter as falanges, tá bom? E aqui, ó, na nossa imagem, ao lado onde tem a mão, aí tem 8 ossos, nessa região mais ou menos, que vai formar o carpo. Metacarpo, 5 ossos. E as falanges. Metacarpo aqui, ó. E as falanges aqui. Os ossos da mão, sendo formados aí. E aqui eu tenho os membros inferiores. Vamos lá para os membros inferiores. Aí eu vou ter aqui, ó, a cintura pélvica, na minha cintura mesmo. Eu tenho o osso ilíaco na minha cintura pélvica. Aí eu vou ter na coxa um único osso, que é o fêmur. E eu vou ter na perna, na minha perna aqui, a tíbia ou o perônio ou a fíbia. No joelho, a rótula, que é o osso do joelho, o nome aí. E o pé, que eu falei para vocês, que são as falanges também. Lembrando, perna, eu tenho 2 ossos. Coxa, eu tenho um osso só. Coxa, fêmur. Perna, tíbia ou fíbia. Ou perônio. A fíbia ou perônio é o ossinho mais fino. E o pé, que vai ter o tarso, metatarso, igualzinho a mão lá, ó, e as falanges. E os tipos de ossos, nós também podemos classificar esses ossos. Eu vou classificar esses ossos que a gente aprendeu até agora em ossos longos, em ossos chatos e ossos curtos. A dimensão predominante é o comprimento e o osso ele é espesso. No caso aqui, como exemplo, o osso fêmur da coxa é classificado como osso longo. A dimensão predominante é o comprimento, como ele é comprido. E o osso ele é espesso. Então, eu vou classificar esse aqui de osso longo. O osso chato, a superfície ele vai ser grande, porque ele é achatado. O osso chato, achatado. Mas a espessura ela vai ser pequena. Como exemplo aqui de osso chato, a gente colocou o osso ilíaco. E os ossos curtos, não há uma dimensão que nitidamente predomine sobre as outras. Um osso curto, como exemplo aí, a rótula, que é um osso bem pequenininho aí, na classificação como osso curto. E aqui o nosso sistema articular. Porque o sistema articular ele vai estar ligado diretamente ao sistema esquelético. A junção desses sistemas, eles realizam os movimentos do nosso corpo. Seja correr, seja andar, seja deitar, seja levantar. Tá bom, gente? Então, as articulações, elas vão funcionar em conjunto com o nosso sistema esquelético. Ou seja, ela vai ligar
os ossos do esqueleto, que assim vai permitir a mobilidade, são as articulações. Então, vão existir 3 classificações para as articulações. As que a gente chama de imóveis, as que a gente chama de semimóveis e as que a gente chama de articulações móveis. As articulações imóveis, como os que existem entre os ossos do crânio, ou seja, os ossos do crânio, as articulações que existem nos ossos do crânio, elas são imóveis, não desempenham qualquer tipo de movimento. As articulações semimóveis são aquelas que permitem poucos movimentos, ou seja, movimentos pouco amplos. A vértebra é um exemplo de articulações semimóveis, as articulações que se encontram entre uma vértebra e outra. Então, movimentos pequenos, tá, gente? E as articulações móveis são aquelas que desempenham grande mobilidade, grande movimento, joelho, cotovelo, ou seja, os movimentos são amplos, são bem mais amplos. Tá aí as definições para os nossos 3 tipos de articulações. Nessa imagem aqui, a gente vê nitidamente as articulações do nosso corpo. Cada corzinha dessa vai classificar uma articulação. As imóveis são as azuis. Como exemplo aqui, os ossos do crânio. As semimóveis, ó, são aquelas que desempenham pouco movimento, movimentos menos amplos. Aí, como exemplo, aí eu tenho a vértebra e os ossos da perna. Aí, no caso, a tíbia. E as articulações que são móveis, ó, mão, articulação móvel, pé, articulação móvel, cotovelo, articulação móvel, joelho, articulação também móveis. Eles apresentam movimentos de rotação, ou seja, grande flexibilidade, grande movimento. Então, por isso que as articulações aí nesse caso são móveis. Tá bom, gente? E aqui eu tenho algumas imagens de deformações da coluna vertebral. Essas deformações são anomalias ou problemas derivados da coluna vertebral. Aí a gente tem a cifose. A cifose, ó, é umas costas arqueadas, fica bem mais assim elevada para a gente ver uma leve inclinação aí na imagem dessa coluna. A escoliose, a gente vê, ó, um desvio lateral da coluna, um desvio bem lateral da coluna, que a gente chama de escoliose. E a lordose é aquela curvatura, eu tenho uma grande curvatura aí, excessiva na região lombar, é o que a gente chama de lordose. Ela tem uma curvatura na região lombar, como mostra aí na imagem a setinha acompanhando essa lordose, que essa curvatura bem acentuada, ela é bastante acentuada mesmo. Quem tem esse tipo de deformação aí na coluna vertebral. Então, eu deixo uma mensagem para vocês no fim da nossa aula. Espero que vocês tenham amado a nossa aula, tenham aprendido bastante. Então, gente, ó, a leitura é para o intelecto, o que o exercício é para o corpo. Então, meu conselho, pratiquem atividade física, bote o corpo de vocês em movimento. Movimente bastante o corpo, é saúde, gente. Movimento é saúde. Faça com que o corpo de vocês não seja um corpo sedentário, seja um corpo em movimento, um corpo com saúde. Então, a prática de um exercício físico é importante. Não é só apenas uma questão de estética, é uma questão de saúde também. É uma questão de saúde. O corpo em movimento, ele vai gerar uma vida muito mais saudável para você, muito mais equilibrada. Então, ó, a leitura é para o intelecto, o que o exercício é para o corpo. Então, bastante exercício aí para vocês. Deixa eu só interromper o nosso compartilhamento para me despedir de vocês. Um beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de sistema esquelético e até a próxima aula, galerinha. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.